Queridos, hoje à noite nós vamos encerrar a série de pregações sobre o livro do profeta Joel. Eu me recordo bem que quando nós começamos essa série de 4 mensagens, nós iniciamos dizendo que Joel era um livro dentre os profetas menores, que serviria para nós, nesta ocasião, e para qualquer outro grupo de cristãos, ou para um cristão individualmente, em qualquer outra época e lugar, como um manual de arrependimento. Porque, diferentemente de outros profetas menores, Joel dificilmente pode ser datado de maneira cravada em um determinado episódio que provocaria a profecia que Deus lhe deu e, portanto, seria este o contexto exclusivo em que esse livro deveria ser utilizado. Na verdade, havia acontecido algumas tragédias que em qualquer época poderiam ter acontecido, gafanhotos tinham vindo aos bandos sobre aquela terra e dizimado toda a plantação. Em cima da fome e veio a seca, e em cima da seca a carestia, a escassez, a falta de provisão, e no meio de toda aquela crise, Joel se levanta, ungido por Deus, chamado por Deus, para dizer: essa crise é uma oportunidade para o arrependimento. E ele começa a dizer que aquele arrependimento deveria ser levado muito bem a sério pelo povo de Deus, porque era um arrependimento enquanto o dia do Senhor não chegava. O grande e terrível dia que apontava para o juízo final, já naquela época, em que Deus haveria e haverá de chamar aos fatos cada um de nós, cada uma das nações, cada um dos povos do passado, do presente e do futuro, e fazer uma prestação de contas. Segundo Joel, aquele grande e terrível dia deveria estar sempre na mente daqueles homens daquela época e de nós nessa época, para que o nosso arrependimento não seja superficial, mas seja de fato nas motivações mais profundas do nosso coração e de mudança de fato de atitudes, de pensamentos, de valores, de objetivos da vida. Me recordo que a última mensagem que eu preguei era justamente que, diante do arrependimento que o povo de Deus deveria fazer diante do Senhor, Deus prometia que aquela escassez se tornaria em abundância, aquela necessidade seria suprida, a carência seria dada a resposta por parte de Deus, e o povo se sentiria materialmente suprido novamente, na sua necessidade básica e imediata. Mas que Deus também tinha um propósito de trazer uma renovação mais profunda, que não tinha a ver apenas com o suprir de necessidades imediatas, mas com a própria presença do Espírito Santo no meio daquele povo e no coração de cada um deles. Espírito Santo esse que teria e seria derramado sobre toda a carne, como de fato aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando todos receberam o Espírito Santo, aqueles que ali estavam. Nessa última mensagem, eu gostaria de focar sobre algo que Joel é chamado por Deus a olhar, e que não se restringia ao povo da aliança, aquele povo para quem ele estava falando. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Joel, capítulo 3. E se a sua Bíblia for semelhante à minha, ela tem um título em negrito, que obviamente não faz parte do texto original, mas é uma edição em português para ajudar você a encontrar o tema dos próximos versículos. E em Joel, capítulo 3, do verso 1 em diante, o tema que Deus tem para aquela nação é os juízos de Deus sobre as nações. Está aí na sua Bíblia e certamente você vai entender do que se trata. Eu fui levado a refletir bastante sobre esse tema, embora a mensagem já estivesse na sequência para que eu pregasse na noite de hoje, por conta dos últimos fatos que aconteceram e que trouxeram novamente à tona uma grande pergunta: por que é que Deus, se Ele é bom e todo-poderoso, soberano, Senhor do tempo e da história, deixa que calamidades naturais como esse recente furacão, como aquela tsunami daquela época, se abatam sobre as nações? Alguns respondem ligeiro assim e de maneira precipitada: é porque Deus está castigando os ímpios e aqueles que não lhe servem. Mas quando nós vemos que no meio daquelas catástrofes, gente que serve a Deus, que ama a Deus, que crê em Deus, também é colhido naquela catástrofe, nós ficamos sem resposta. Porque se Deus
é tão soberano e Senhor como de fato Ele é, por que Ele não iria separar dentre as nações aqueles que lhe são amados e queridos, que lhe servem e creem nele, e sobre eles não deixaria abater a grande tragédia? Eu gostaria de, nesta noite, não responder a essa pergunta diretamente, mas gostaria de que você entendesse como é que Deus relaciona o povo da sua aliança com os demais povos. E como é que isso faz, sim, na visão de Deus, uma diferença muito grande, não porque Ele ama um e ama outro, porque Ele é preferido de um ou preferido de outro, mas porque aqueles que estão debaixo da sua aliança e também aqueles que não estão, se diferenciam diante dele justamente por causa da aliança que fazem ou não fazem com Deus. Vamos ler e ficará mais claro para você. Joel capítulo 3, a partir do verso 1. Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É isso vingança que quereis contra mim? Dizia Deus: se assim me quereis vingar, fareis sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas, meteste nos vossos templos, e vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites, eis que eu, o Senhor, dizia: os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Eu venderei agora os vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações: apregoai guerra santa e suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras, diga ao fraco: eu sou forte. Apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor, fazer descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara, vinde, pisai, porque o lagar de uvas está cheio, e os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará numa desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Ó Deus amado, eis aqui a tua palavra lida, inspirada pelo teu Espírito Santo. Nós rogamos que pela tua graça e misericórdia o Senhor fale conosco aquilo que tu tens já separado para nós nesta noite. E que nenhum de nós, ó Pai, por desobediência ou dureza de coração, por incredulidade, ó Deus, ou distração,
deixe de ouvir aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Antes, traz cativo o nosso pensamento à Tua palavra. Guarda as entradas espirituais deste lugar, para que o inimigo não tenha poder de roubar a Tua palavra que está direcionada ao coração de cada um desses homens, dessas mulheres do Senhor, dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, seja aqui, ou na internet, ou na televisão. Que o Senhor traga a Tua palavra e o Senhor fale conosco, nos preparando para ouvir a Tua voz, crer e obedecer naquilo que Tu nos ensinas. É assim que nós te oramos, gratos a Ti pela Tua palavra que é verdade. Em nome de Jesus, amém. Queridos, poucos conseguem compreender que a história caminha inexoravelmente para um fim. Que mais cedo ou mais tarde, não apenas na minha vida e na sua vida, porque temos um tempo curto de existência e os anos se passam e nós envelhecemos e certamente um dia partiremos, mas a humanidade como tal e a história como tal da raça humana caminha sim para um momento de decisão. A velocidade com que nós estamos vendo, de tempos atrás até hoje, que a tecnologia se desenvolve, é a mesma velocidade que nos faz ver que os valores também se deterioram. Melhoramos por um lado e temos hoje condições de viver de forma mais confortável e tranquila do que gerações anteriores, mas em contrapartida, temos hoje costumes, crenças, valores, objetivos de vida, situações que nos deparamos no dia a dia, que são muito mais parecidas com uma época de Sodoma e Gomorra do que uma época em que hoje a chamada civilização ocidental está no seu ápice de evolução. O fato é que, desde que Joel profetizou, algumas centenas de anos antes de Jesus, a situação parece cada vez mais clara quando olhamos esse texto como sendo uma situação que está se cumprindo a olhos vistos. Se você conseguir entender bem o que estava acontecendo, você vai entender que o que se aplica a este povo de Joel, para quem ele destina a sua profecia, pode ser claramente generalizado para os tempos de hoje. E o que é que se aplica para aquele povo? O povo havia sido exortado a se arrepender. O povo de Deus havia se arrependido e Deus tinha cumprido a sua promessa em dar a este povo a provisão material e o sustento espiritual. A profecia que eles haviam recebido se cumpre de maneira completa e absoluta, quando no dia de Pentecostes, eu referi-me isso na introdução, o Espírito Santo é derramado e o relógio de Deus é ativado numa contagem regressiva, em que os tempos e os minutos e os segundos estão acelerados cada vez mais para um momento em que esse relógio vai zerar, e nesse momento em que o relógio da história, o Cronos, zerar, é o dia terrível do encontro da humanidade rebelde e desobediente com o seu Criador. O que vai distinguir uns de outros não é a piedade pessoal, não é a religiosidade de alguns em detrimento da falta de religiosidade de outros, não é boas obras acumuladas ao longo do tempo, não é posturas éticas que eventualmente escondem motivações nem tão puras assim. O que vai distinguir ou não é aquilo que este povo ou aquele povo vai fazer diante da advertência do Senhor. E se você olhar direitinho, é uma advertência muito severa. Naquele contexto específico, o que havia acontecido era que as cidades-estados da Fenícia, Tiro e Sidom, que nós conhecemos da história geral, os povos do mar, como eram chamados, tinham saído das suas terras e aproveitado o verdadeiro caos que tinha se alastrado em Israel diante da praga dos gafanhotos, da seca posterior, e tinha aproveitado a situação de vulnerabilidade daquele povo para levar filhos e filhas, os filhos de Israel, os filhos de Judá como escravos e, de alguma forma, repetirem naquela época o que acontece hoje. Atravessarem o mar Mediterrâneo e venderem os filhos de Judá e os filhos de Israel para os gregos.
Exatamente o que hoje nós vemos quando olhamos na televisão, todo aquele contexto de traficantes de pessoas que aproveitam a situação precária da África, de fome e de miséria, e por alguns tostões, muitos tostões, colocam risco. Calcula-se que para cada 10 pessoas que tentam atravessar hoje o mar Mediterrâneo para a Itália ou para a Grécia, 5 morrem no caminho. É uma taxa de 50% de êxito e 50% de fracasso. Mas esse êxodo não é um êxodo atual. Quando o povo de Deus se viu numa carência tremenda, diz o texto que eles começaram a espalhar os filhos de Israel, os de Tiro, os de Sidom, os da Fenícia, grandes mercadores que eram, pelas nações da bacia do Mediterrâneo. E ao fazerem isso, eles estavam indo de encontro, ou contra, na verdade, aquilo que Deus havia dito que haveria de fazer. Era como se a iniciativa daqueles povos, além de ser moralmente errada, eticamente injustificável, também ia contra um propósito de Deus, que era o propósito de restaurar o povo na terra onde ele se encontrava e não permitir a dispersão do povo por todas as terras. As promessas que ele faz anteriormente não eram promessas que ele haveria de salvar o povo longe da terra, mas que na própria terra onde eles tinham caído e experimentado a derrota, o fracasso, a fome e a escassez, Deus haveria de prover e ali mesmo derramar o seu espírito e prover a restauração. Tanto é que no final desse capítulo você vê a ênfase que Joel dá de onde essas coisas acontecerão quando ele fizer a restauração final. Será em Jerusalém, será em Judá, ali o meu povo estará, ali estará a minha bênção e assim por diante. Por quê? Porque se há 3 aspectos importantes para você entender o que significava para o povo da aliança ter aliança com Deus, você vai entender agora quando eu uso 3 palavras: promessa, terra e bênção. Não havia bênção sem terra, não havia terra sem promessa. Quando Israel é chamado por Deus em Abraão, o povo de Deus da aliança, e é dito a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e eu te mostrarei uma terra que haverás de habitar, ali tu serás uma bênção, e todas as famílias da terra que te abençoarem serão abençoadas, e todas as famílias da terra que te amaldiçoarem serão amaldiçoadas. Deus estava prometendo uma salvação, uma bênção de salvação que estava restrita a uma terra, que era esta terra que tinha sido dizimada pelos gafanhotos e pela seca. Quando eles então veem aquela situação caótica em que o povo se encontrava, com fome e escassez, aqueles que eram de Tiro e Sidom, veja o verso 4, da região da Filístia, os filisteus, aqueles contra quem Israel tinha lutado quando estava dominando a terra prometida, resolveram vender o povo do Senhor, veja o versos 3, lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho que beberam, traficaram crianças naquela época. E aí Deus chama aqueles povos para a batalha e diz assim: que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É vingança que quereis contra mim? Pois assim é o que vocês vão ter. Eu derramarei sobre vocês a vingança que vocês têm contra mim. Primeiro aspecto que eu gostaria de dizer, que explica o que vai acontecer naquele dia final, não é simplesmente o que Deus vai fazer com um ou com outro naquele dia final. É o que um ou outro fizeram com Deus durante toda a sua vida. O dia da vingança do Senhor, o dia do juízo final, o dia grande e terrível que Joel profetiza, é um dia de prestação de contas, não de Deus para com os povos e as nações, mas dos povos e nações para com Deus. E aquilo que vai justificar ou condenar povos e nações, indivíduos, homens e mulheres, não é aquilo que Deus eventualmente lhes dará naquele dia, mas aquilo que eles deram a Deus durante toda a sua existência. Deus simplesmente retribuirá, devolverá aquilo que eles resolveram fazer. Na verdade, Deus já começou a fazer isso. Se você puder abrir a sua Bíblia, em Romanos capítulo 1, você vai entender o que está acontecendo nos dias atuais. E que expliquem muito por que é que você não vê Deus levantando-se do seu trono ainda e fazendo a coisa correta e chamando o feito à ordem.
Se você for para Romanos capítulo 1, verso 18, você vai entender o que é que Deus está retendo. Deus está retendo a sua ira, a sua vingança. E quando a gente fala de vingança de Deus, não é aquela vingança de ciúme doentio que muitas vezes se tem de homens para com mulheres e de mulheres para com homens, de pais para com filhos, um ciúme eivado de pecado da natureza pecaminosa. O ciúme de Deus, a vingança de Deus, é o senso de indignação que Deus tem, quando, tendo sido tão bom ao criar-nos a sua imagem e semelhança, nós, no entanto, preferimos andar sem Ele. E aí ele diz em Romanos 1, verso 18, e, por favor, vejam como se esse texto tivesse sido escrito ontem à noite na redação de algum jornal aqui do Brasil. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A criação fala de Deus. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E o primeiro sinal da loucura é a idolatria, porque eles mudaram a glória de Deus incorruptível por semelhança e imagem de homem corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens, e veja aí Deus preparando esses homens, dando-lhes aquilo que eles pediram. Aquilo que eles pediram, que é viver sem Deus, Deus está dando a esses homens. É assim que vocês querem? Eis aí o estilo de vida que vocês querem. E Deus então entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração. E aí vem o segundo sinal dessa entrega de Deus, dessa vingança premeditada de Deus, preparada de Deus para o dia do juízo final. É porque também na área da sexualidade, Deus entrega o homem à sua carnalidade. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração. E se você acha que está assistindo a novela da Globo, e de fato você está assistindo a novela da Globo, eu vou agora dar o script para você. Para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, e semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, verso 28, o próprio Deus os entregou, e aí você entende por que não faz sentido para você certas coisas que você está assistindo e vendo, pessoas dizendo como se fossem as coisas mais naturais do mundo. Você agora vai entender, porque Deus, visto que eles desprezaram o conhecimento do Senhor, os entregou uma disposição mental reprovável, uma cegueira, uma incapacidade mental de perceber, para praticarem coisas inconvenientes. E aí está o retrato do Bom Dia Brasil, do Jornal Hoje, do Jornal Nacional, do Jornal da Noite. É isso que você assiste todo dia, está aqui escrito, olha. São cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. São possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O que é isso, senão, ao olhar Joel, o que Deus está dizendo que devolverá como vingança a um povo que anda longe dele e que, por isso, no dia do juízo,
no grande e terrível dia do Senhor, Deus devolverá a eles aquilo que eles deram a Deus durante a vida toda. Não se trata, portanto, de injustiça de Deus. Deus simplesmente dá de ombros e diz: é isso que vocês querem, é isso que vocês terão. Aquilo que Joel profetiza em capítulo 3 da sua profecia é aquilo que Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo descreve. Passaram-se séculos entre um e outro, mas pior do que isso, é aquilo que nos dias de hoje nós assistimos em qualquer telejornal, em qualquer novela. E hoje muito pior do que antes. Porque se antes havia todas essas coisas, não havia uma tentativa de justificá-las como normais. Você percebe que hoje o problema não é que existam todas essas coisas, porque de fato essas coisas sempre existiram em todo o tempo, mas é que hoje elas estão tentando justificar como normais, como padrão. Daqui a pouco aquilo que é normal por toda a história se tornou anormal. Aquilo que era certo se tornou errado. Aquilo que era justo se tornou injusto. Aquilo que era puro se tornou impuro. E justificada por meio de argumentos os mais loucos, que só fazem sentido no seu nexo, na sua lógica, a pessoas que estão cegas. E estão cegas por quê? Porque Deus está lhes permitindo viver cegos até aquele dia do juízo. Porque a disposição mental deles é caminhar sem Deus. Os habitantes de Tiro e de Sidom, os filisteus, eram inimigos do povo de Deus, porque eram inimigos de Deus. Assim como hoje pessoas se tomam como inimigas do povo de Deus, porque são inimigos de Deus. Por mais que você tente conciliar, por mais que você tente ser respeitoso, por mais que você tente de alguma forma conviver em algum momento, porque eles odeiam Deus, eles odiarão você, o Senhor Jesus já advertiu. O que resta para Deus se não dizer: reúnam-se? E é isso que ele faz. Veja no verso 9, ele diz assim: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes. Deus está chamando aqueles povos: vocês querem guerra, vocês terão guerra. Cheguem, façam as suas armas, se fortaleçam, apressai-vos. Verso 11, vinde, todos os povos em redor, congregai-vos para ali, ó Senhor, fazer ele descer os seus valentes. E aí ele marca dia e hora, como um grande duelo. Ele diz assim: levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Muito se tem discutido onde é esse vale de Josafá. Os comentaristas nunca tiveram um consenso de qual vale em Israel é o vale de Josafá. E aí alguém começou a entender que talvez o que Deus está dizendo ali não é que haverá um lugar específico para o julgamento. É porque o nome Josafá significa o Senhor julga. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: haverá um dia de juízo, haveria um dia de prestação de contas, o dia em que a sessão do juízo final será aberta, e aquele lugar, naquele momento, seja ele onde for, seja em que instante for, é o dia da decisão. Por isso que ele diz: multidões, multidões, verso 14, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Queridos, tanto certo como Deus vai enviar o seu Filho para resgatar aqueles que são seus, não porque são melhores, mas justamente porque são pecadores remidos, porque se quebraram diante de Deus, regenerados que foram pela ação do Espírito de Deus, se submeteram ao senhorio de Cristo e quiseram, ainda que pecadores, viver em integridade e santidade diante de Deus. Do mesmo jeito como é certa que Jesus Cristo voltará, como é correto dizer que Ele vai voltar, é correto dizer que se seguirá um juízo. Alguém já disse que é difícil escutar hoje sermões sobre o juízo final, né? Porque parece que as pessoas acham que a vida vai ser eterna, aqui mesmo na terra. E que o Evangelho, no máximo, ajuda você a viver bem enquanto você está vivo, porque depois da morte, sabe-se lá o que vai acontecer. Mas deixa eu lhe dizer, há um juízo sim. Está aqui previsto e profetizado. No caso específico de Joel, ele iria julgar as nações que fizeram com o povo de Deus aquilo que queriam fazer contra Deus. E porque Deus não pode ser atingido, fizeram com aqueles que eram do Senhor. No caso do dia grande, terrível, dia do Senhor, é exatamente a mesma lógica.
aquilo que tentam fazer contra o povo de Deus, que não é necessariamente uma igreja, mas todos aqueles que são tementes e confiam em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, haverá de voltar numa forma de retribuição da parte de Deus no dia do juízo para aqueles que assim fizeram. Não porque nós somos melhores, mas porque fizeram conosco, ou farão conosco, aquilo que gostariam de fazer com Deus. Porque esse é o princípio da aliança: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Eu tirarei vocês de entre os povos e vocês serão um povo de propriedade peculiar meu, só meu. Vocês vão ser meus, eu tomarei conta de vocês. Eu vou trazer de volta a colheita depois dos gafanhotos e da seca. Eu vou derramar o meu espírito sobre vocês, porque vocês são meus. Lembra da mensagem terceira que eu preguei? Por causa de mim, por causa do meu pacto e por causa do meu povo, eu vou restaurar a sorte de Sião. E porque Senhor é Senhor, o pacto está valendo e o povo é povo de Deus, Ele vai restaurar e, em consequência a isso, Ele vai julgar as nações. As catástrofes naturais que acontecem, irmãos, não são necessariamente juízos específicos de Deus sobre determinada pessoa ou nação. Na verdade, elas se constituem naquilo que a Bíblia chama de princípio das dores. A natureza geme desde a época do pecado de Adão, e geme porque ela foi subjugada ao pecado por aquele que deveria guardar e cultivar o jardim, que era Adão. A natureza geme e as nações se rebelam contra Deus por causa daquele pecado original. De modo que quando o planeta está nessa loucura de povos e nações guerreando entre si, é porque na natureza isso está conflituoso também por causa da queda. A Bíblia diz que um dos sinais daquele momento em que o Senhor vai restaurar todas as coisas e haverá um novo céu e nova terra, é que o leão habitará com o cordeiro e toda beligerância no mundo animal acabará, como também na criação que Deus fez, como sinal da paz de Deus, que começa quando Ele restaura todas as coisas ao senhorio dEle. Porque ter paz uns com os outros só é possível, seja no reino dos animais ou no reino das relações humanas, quando a gente está em paz com Deus. Ele faz um clamor e ele chama e diz assim: multidões, multidões no vale da decisão, o dia do Senhor está perto. Já expliquei em mensagens anteriores o que isso significa. Não está perto porque vai acontecer daqui a meia hora, embora possa acontecer daqui a meia hora. Está perto porque é repentino. Não vai dar para dizer assim, vai daqui a 30 dias. Poucos minutos antes de eu vir para cá, eu estava consultando a internet e tem mais 2 furacões se preparando no Caribe. O grande problema não é porque eles são grandes, não. É porque eles estão numa velocidade maior do que o anterior, e as mesmas terras e os mesmos lugares onde foram arrasados por aquele não terá tempo de se recuperar. É mais ou menos a mesma ideia. Em cima de queda coice, como se diz aqui no Nordeste. Não haverá tempo para eu dizer assim: Deus, me dê mais 30 dias para eu consertar a minha vida. Pode ser repentino assim, e as nações também estarão diante desse juízo final. Há sinais cosmológicos, sim, ele diz: o sol e a lua se escurecem, verso 15, as estrelas retiram o seu resplendor, a mesma visão que ele fala em Joel capítulo 2, verso 28 a 32. Mas o que é mais, assim, o que é mais tremendo é o que está no versículo 16, irmãos. O pastor Vandir mencionou isso na mensagem de hoje, que providencialmente foi no livro de Amós, que também é um livro que chama o povo ao arrependimento, um outro profeta menor. E ele explicou que quando aqui está o Senhor brama de Sião, lá em Amós o texto diz que o Senhor brama como leão. Naquela época, o bramido do leão era o som mais assustador que havia na floresta. Não por outra razão, quando C.S. Lewis escreve as Crônicas de Nárnia, é o leão que brama, na hora de chamar as multidões para a decisão final e julgar as nações, o leão brama e todos se derretem de medo. Aslan brama e todos se derretem de medo. Aqui diz que o Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, os céus e a terra tremerão.
Mas enquanto haverá juízo e tremor diante do pavor do juízo final para as nações, veja o que é que Deus faz com o seu povo. E não é o seu povo presbiteriano, nem mesmo o seu povo protestante, é o povo do Senhor que, temente a Deus, se submete a Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Veja o que é que ele diz: mas o Senhor, verso 16, será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Só encontraremos refúgio e fortaleza no dia do juízo, irmãos, porque a nossa fortaleza e o nosso refúgio não serão nossas boas obras, nem nossa piedade, mas é porque estaremos escondidos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus o juízo não nos toca, assim como o anjo vingador não tocou nos primogênitos no Egito, porque a mancha de sangue do cordeiro estava nos umbrais das portas dos judeus, e o anjo passava por cima, e isso ficou conhecido como Passover, ou Páscoa. A nossa Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o que nos dá retiro, Ele é o que nos dá auto-refúgio, Ele é o que nos dá fortaleza. Nos dias difíceis em que nós estamos, irmãos, é em Cristo que nos escondemos. Não pode ser em cima de religião, em cima de confissão de fé religiosa, em cima de boas atitudes, boas práticas, de frequência à igreja. Irmãos, os dias que virão serão dias difíceis. Aqueles que têm mais idade talvez não vejam, talvez vejam, mas os mais jovens, nossos filhos e os filhos de nossos filhos, certamente enfrentarão esses dias em que ser servo do Senhor implicará em algo tremendo de dar talvez a própria vida para se manter fiel ao Senhor, porque grande perseguição virá. Ninguém precisa sonhar ou visitar o céu ou o inferno para ter visão ou profecia para saber disso, está na Bíblia. A Bíblia diz isso. E está iminente, irmãos. Tão claro como estava na época de Joel, na época de Paulo, e está nos dias de hoje. O Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E a razão por que Deus faz isso é para que nós saibamos de antemão, veja o verso 17, sabereis assim que eu sou o Senhor, e a palavra aqui é eu sou Jeová, o Deus da aliança. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santo, o meu povo, e estranhos não passarão mais por ela. Promessa maravilhosa de guarda e proteção do Senhor. Domingo passado, enquanto estávamos aqui adorando a Deus, minha esposa e meu filho mais novo estavam num closet da casa do meu irmão. O lugar único seguro que eles tinham certeza que talvez o furacão não passasse por sobre eles. Estavam ele, minha cunhada, meu irmão, minha sobrinha, um cachorro, comida, bebida e um gerador elétrico. E nós orando, pedindo a Deus que os guardasse. Assim como foram em muitas casas ali naquele lugar. Mas houve um momento em que eu, conversando com meu irmão, ele me disse assim, eu fiz o que tinha de fazer. Se ele virar forte, se ele virar fraco, eu não sei. Mas quem vai me guardar ou não me guardar é o Senhor, e eu estou pronto para uma coisa e para outra. E Deus o guardou, porque o nosso refúgio não é um closet, não é um bunker. O nosso refúgio não é a religião, o nosso refúgio não é a certeza de que estamos certos ou errados por conta de nossa ideologia política, econômica ou social. A nossa certeza está em Cristo. Em Cristo nós estamos protegidos. Porque Cristo é o mediador desta aliança. Essa aliança que fia Deus a nós, que torna Deus o arrimo da nossa sorte, o fiador da nossa existência. Imagine, você não tem um tostão de crédito diante de Deus, e Deus assina a promissória em seu nome, credita o dinheiro na sua conta, e diz que se você não tiver como pagar, Ele paga no seu lugar, e pagou. Isso é Deus, auto-refúgio, socorro bem presente na hora das tribulações, como diz o Salmo 46. Por isso não temeremos, nem quando vem um furacão, nem quando o mundo se desfaz em valores contrários, nem quando o Senhor nos adverte que vai piorar e haverá um dia do juízo grande e terrível em que Deus chamará as nações para dar contas a eles. Mesmo assim, o Senhor será o nosso alto refúgio, socorro bem presente na hora das tribulações, porque naquele dia o Senhor fará milagres, diz o verso 18, e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite.
A ideia do judeu de provisão e abundância sempre está ligada àquilo que a terra dá. Lembra quando Deus disse que eles entrariam numa terra que manava leite e mel? Aí ele mana leite, mana vinho, todos os rios da terra ou de Judá estarão cheios de água, e da fonte da casa do Senhor sairá uma fonte que habitará e que derramará sobre o vale do Sitim. A mesma fonte que João vê lá no Apocalipse, que sai de dentro do trono de Deus e que regará todas as nações. Veja como as coisas batem, a palavra de Deus é tão maravilhosa, irmãos. Isso centenas de anos antes de Cristo, comparado a centenas de anos depois de Cristo, e comparado a milênios depois de Cristo, quando nós vivemos nos dias de hoje. Onde é que está a nossa esperança? Joel nos dá uma palavra dura, começa dizendo que aquilo era crise, porque Deus estava pesando a mão sobre o seu povo. E por que estava pesando a mão sobre o seu povo? Porque em dado momento e até dado momento, o povo de Deus estava misturado com as nações, não no sentido de estar perto das nações. O Senhor Jesus já nos advertiu, quando pediu sobre nós, Ele disse: não peço que os tires do mundo, você vai ter que conviver aqui, até esse dia, com gente crente e descrente, com gente iníqua e impiedosa, com gente que favorece a fé e gente que persegue a fé. Mas a questão não é essa, a questão é que diz o texto que mesmo quando você está ali no meio daquele povo, o Senhor guarda você, o Senhor o sustenta, o Senhor segura a sua mão como um alto refúgio, e Ele o faz como prova do seu amor para com você. E enquanto o Egito se torna uma desolação, enquanto Edom se torna um deserto abandonado, por causa da violência com que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente, Judá, porém, o povo de Deus, aquela tribo do leão de Judá, o povo do Senhor, será habitada para sempre em Jerusalém, de geração em Jerusalém, em geração em geração. E eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Tudo isso, querido, é para que nós olhemos para aquela época e decidamos tomar 3 atitudes, bem rapidamente eu quero dizer. A primeira delas: não se misture com o que Deus não mistura você. Não se misture com o que Deus não mistura você. Uma coisa é estar no mundo, outra coisa é ser do mundo. Há coisas, irmãos, que por mais que sejam agradáveis aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, aos nossos sentidos, por mais que sejam atraentes e que nos façam vender uma imagem de politicamente corretos e de aceitáveis diante dos nossos amigos e irmãos e amigos e parceiros e companheiros de trabalho, de estudo e vizinhos, há um limite. O mesmo limite que Deus fala no futuro quando diz assim: o que é santo se santifique cada dia mais, e o que é injusto cometa mais injustiça, porque não haverá meio termo. Quem é do Senhor será, e não se misturará a quem não é do Senhor. Não se misture com o que Deus não lhe mistura. Se isso acontece, e essa é a segunda verdade, ou está prestes a acontecer, ou é fácil de acontecer com você, siga o manual do arrependimento que Joel colocou. Não seja um arrependimento de figurinhas, de aparência. Rasgue o seu coração, clame a Deus. Irmãos, eu não sei se vocês estão percebendo, eu sou o pastor da igreja, eu sei o que é que Deus tem falado a vocês. Não apenas pela minha boca, mas pela boca dos outros pastores. Vocês não estão ouvindo o que Deus está dizendo a vocês? Em mensagens por mensagens, dias após dias, Deus chamando este povo que está aqui diante de mim ao arrependimento, a uma vida santa. Perguntem ao pastor Vandice, eu combinei com ele a mensagem de hoje pela manhã, e ele traz uma mensagem do profeta Amós, falando do arrependimento verdadeiro, que devemos tirar do nosso meio aquilo que não é justo, nem puro, nem agradável ao Senhor. Veja as mensagens anteriores. Veja o cenário externo. Se você se misturou com o que Deus não quer que você se misture, só tem um jeito: busque a Deus, se arrependa de coração, pague o preço sim de ser diferente, porque não dá para ser igual, porque você não é igual. Não dá para ser. O que parece ser uma coisinha de nada, começa como uma coisinha de nada, meus irmãos.
E essa coisinha de nada vai tomando conta e se tornando costume. Esse costume vai corroendo os valores. Como o pastor Vandio falou hoje pela manhã, ninguém decide, de uma hora para outra, pegar malas e malas de dinheiro e guardar 51 milhões num apartamento. E diga-se de passagem algo que eu vou lhe dizer que você talvez não saiba. Aquele nome, Gedel, é nome de um filho de crente, que foi criado na igreja presbiteriana em Vitória da Conquista. O pai dele é presbítero. Conheci o Evangelho como seus filhos, e os meus filhos conhecem o Evangelho. E o que é que faz um homem desse se tornar o símbolo de uma corrupção? E não é o único. O que é que faz? É aquelas pequenas coisas, sabe, irmãos, que a gente não vai dando conta de corrigir, que acha que é pequena coisa, e é como ferrugem. Ferrugem você tem que cuidar na hora, porque não ele se alastra por toda a lataria do carro. Assim é o pecado. Não se trata de legalismo, nem moralismo, se trata de levar Deus a sério. Deus não quer que você se misture, portanto não se misture com o que Deus não lhe misturou. Mas se você se misturou, se purifique, se arrependa, busque a Deus, porque o caminho do Senhor é o caminho da volta. Sabe quantas voltas você vai voltar para Deus? Tantas quantas forem necessárias, e se for sincero. E sabe quantas vezes Deus vai lhe receber de volta? Tantas quantas você voltar. Ele nunca vai dizer, de novo, Robson. Ele estará sempre, sim, Ele de maneira perfeita, de coração amigo e de braço aberto, se você voltar. Arrependimento é voltar, irmãos, é metanoia, é estar numa direção, converter-se e voltar. Não é como o pastor falou hoje pela manhã, simplesmente uma mudança de opinião. Eu pensei que é assim, agora eu descobri que é errado. Não, isso mexe visceralmente com a nossa alma. E ao fazer isso, diz o texto, nós podemos voltar para Deus, e se estamos misturados, o Senhor nos purificar de volta. Agora, queridos, uma vez que você volta, deixa eu lhe dar a terceira atitude que você precisa tomar diante desta profecia. Comece a cultivar na sua vida uma expectativa temente de que isso vai acontecer. Isso muda, irmãos, e preste bem atenção ao que eu vou lhe dizer agora. Isso muda os seus planos. Hoje morreu um dos grandes repórteres do nosso país. E eu ouvi um tempo desse atrás uma entrevista em que ele falava o seguinte: quando eu descobri que eu estava com câncer no fígado e com metástases em outras partes do corpo, eu descobri que não tinha valido nada a pena aquilo que eu tinha construído, e eu tinha que voltar-me para Deus. Alguns dizem que ele voltou, há fotos dele lendo a Bíblia. Alguns dizem até que ele radicalizou tanto que deixou o tratamento da quimioterapia e cria apenas na cura de Deus. Eu não vou julgar o mérito disso aí, Deus sabe por que ele fez. Mas eu sei de uma coisa: se você soubesse que você só tem um dia de vida, você não estaria usando o seu tempo, o seu talento e o seu tesouro da maneira desleixada que você leva, meu irmão. Você estaria colocando as prioridades de Deus, e o dia do Senhor vem repentinamente, não é num dia não, é a qualquer hora. Como é que eu posso enterrar o meu coração aqui, irmãos? Como é que eu posso oferecer as sobras para Deus? Como é que eu posso ser tão relaxado para com Deus, se eu sei que a qualquer momento esse dia vai chegar? Eu tenho então que cultivar uma expectativa temente diante de Deus. Viver diante de Deus, diante da face de Deus, não é viver com medo, é viver com expectativa. Maranata, ora vem Senhor Jesus, a qualquer momento Ele vai voltar. Eu tenho que ser santo para recebê-lo como santo Ele é. Isso muda a maneira como eu faço negócio, a maneira como me relaciono com a minha esposa, com o seu esposo, você se relaciona com os seus filhos, a maneira como você investe o seu tempo, a maneira como você sonha os próximos dias da sua vida. Não há problema em você fazer planos a longo prazo. Só saiba de uma coisa: eles podem não se cumprir. Portanto, escolha muito bem que planos você vai fazer. E aí coloca as prioridades na ardente expectativa, temente expectativa, que deve nortear os filhos de Deus quando tem certeza de que esse dia vem
multidões, multidões no vale da decisão. Quando fazemos assim, irmãos, a lição de Joel foi aprendida. A crise aconteceu, identificamos como oportunidade para o arrependimento, nos arrependemos, Deus voltou o seu rosto para nós, e por causa do seu nome, por causa do seu pacto, por causa do seu povo, restaurou a nossa sorte. Nos deu aquilo que precisamos para viver, e ainda nos deu o seu Espírito para habitar em nós até o dia da sua volta. E agora está dizendo: voltar-me-ei para as nações, porque elas não se voltaram para mim. E você estará assistindo isso. Não se misture com o que Deus não lhe mistura. Se você se misturou, se purifique. E purificado como você está, fique na ardente expectativa de que isso vai acontecer. Seus valores vão mudar, seus objetivos de vida vão mudar, suas atitudes vão mudar, e você então será, hoje, aquilo que você deveria ter sido sempre, e que você desejará ser na presença de Deus. Que Deus possa abençoar com essa palavra, dessas mensagens de Joel, o seu coração, que elas não produzam temor, elas produzam expectativa, irmãos, porque diante de toda essa desgraça que está acontecendo, e prevista para piorar, haverá um povo no meio deste povo, e você faz parte deste povo, se você entregou sua vida a Jesus Cristo, se você anda com Ele e Ele anda com você. Para você, o Senhor será um alto refúgio, e um alto refúgio, uma fortaleza no dia da desolação. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, se você está aqui no meio, achando que é, sem nunca ter sido, convivendo, achando bom, sendo abençoado, sem nunca se comprometer, está aqui, recebendo as migalhas, quando poderia estar sentado no banquete. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a sua situação é muito pior do que quem está lá fora, porque os que estão lá fora podem, pelo menos, alegar que não tiveram a oportunidade nem o privilégio que você está, e que você tem. Mas eu sei que tem. Cuide, porque os dias serão maus, e só o alto refúgio do Senhor será livramento para nós. Curva a sua cabeça nesse instante e feche os seus olhos. Nesse momento, a minha expectativa é que você responda a Deus aquilo que você ouviu. Como você fará, eu não sei. Deus é que sabe aí no seu coração o que é que mexeu com você. Você que é o nosso convidado, ou você que está aqui conosco se congregando e como membro. O que é que Deus falou ao seu coração? Diante do que Ele falou, que atitude você decidiu tomar enquanto Deus estava mexendo aí no seu coração? Eu preguei a palavra. Deus é que pegou essa palavra e mexeu aí com você pelo Espírito de Deus. A responsabilidade agora é sua de responder a este Deus. Enquanto você fica com os olhos curvados, com os olhos fechados e a fronte curvada, escuta essa música. Ela fala da cena final desse grande enredo da história. Ela fala do dia da volta de Jesus, em que Ele vai restaurar todas as coisas e estaremos diante dEle para toda a eternidade.